Olá, estudante de desenvolvimento de sistemas. Bem-vindo à terceira unidade de programação web avançada. Eu sou Fagner Pontes e estou aqui com você para mais essa videoaula. Também estarei com você lá nos fóruns da disciplina, caso você precise de alguma ajuda, queira compartilhar alguma informação ou queira tirar alguma dúvida, né? Agora, vamos ao conteúdo dessa videoaula. Vamos iniciar falando um pouco sobre objetos em JavaScript. A programação orientada a objeto possui 4 pilares fundamentais. São eles a abstração, que é o ponto de partida da criação de objetos. É através da abstração que se atribui e relaciona valores, é onde se define as entidades do mundo real. Temos o encapsulamento, que, como o próprio nome diz, é a técnica de encapsular a informação, ou seja, esconder aquilo que não é necessário que seja visível, atribuindo níveis de visibilidade a variáveis e métodos, como público ou privado. Temos a herança, que é a técnica utilizada para se criar novas estruturas a partir de estruturas já criadas. E, por último, o polimorfismo, que é a técnica que permite que um método ou função assuma formas diferentes para atender a demandas diferentes, como o caso da sobrescrita, sobrecarga ou parametrização. Todo objeto é constituído por seus atributos, que são as características daquele objeto. Vamos ver o caso aqui do objeto estudante. Nesse exemplo, o objeto foi definido com os atributos nome, sobrenome, e-mail e telefone. Esses atributos constituem o objeto estudante, estão dentro do objeto e podem ter seus valores modificados de acordo com a necessidade do programador. Vamos agora ao código da aula de hoje. Vamos abrir o VS Code e vamos ver qual é o desafio que nós vamos trabalhar. Na atividade da competência 2, você realizou um código para simular uma batalha entre um Jedi e um Sith. Nessa atividade, você criará um objeto personagem e, através desse objeto, deverá criar os objetos Jedi e Sith. Utilize a linguagem de programação JavaScript em um documento HTML para desenvolver sua solução. Instruções para o desenvolvimento da atividade. O objeto personagem deverá possuir os seguintes atributos: tipo, que será um Jedi ou um Sith, um nome, e a força, que será um valor numérico que represente o poder do personagem. Para criar o objeto, utilize um dos seguintes métodos: inicializador de objeto, função construtora e método object.create. Todos esses métodos estão explicados detalhadamente lá no e-book. Crie um personagem Jedi e um Sith a partir do objeto personagem com os atributos: tipo, Jedi ou Sith, nome, qualquer nome, e aqui tem os exemplos Obi-Wan Kenobi ou Darth Vader, e força 3d6, 3 dados de 6 faces, para determinar o seu poder junto à força. Para determinar a força, crie uma função com laço de repetição para somar lançamentos dos dados e retornar o valor final. Para simular um dado de 6 faces, utilize a expressão math_floor, math_random, multiplicado por 6, mais 1. E por último, crie um botão para mostrar o objeto Sith e o objeto Jedi, com todos os seus atributos. Como vocês podem ver, muito do que foi pedido aqui já foi feito lá na atividade da unidade 2. Então tentem reaproveitar o máximo de código, né, e só implementar aqui as novas funções. Então vamos lá. Eu vou iniciar aqui chamando o atalho !Enter para iniciar a estrutura HTML. Vou colocar um título com exibir personagem. Um botão com a ID exibir, o atributo onClick com a função exibir personagem e vou identificá-lo com a palavra exibir. Vou criar os parágrafos para apresentar os valores gerados. No primeiro parágrafo, vou criar uma spam com a ID SJ de spam Jedi
para receber os valores do objeto Jedi. O segundo terá outra span com a ID SS de span_sif, que receberá os valores gerados para o Sif. E agora eu vou iniciar a tag script, onde será construído todo o código em JavaScript. Vou fazer primeiro a função construtora do objeto personagem. Function personagem, que terá os parâmetros tipo, nome e força. E em seguida vou iniciar os atributos. This.tipo igual a tipo. This.nome igual a nome. E this.força new number força. Perceba aqui que eu quero que a força seja um objeto do tipo numérico. Agora eu vou criar a função para definir a força. Function definir força. Essa função terá uma variável que será retornada. E esse laço de repetição que irá repetir por 3 vezes, que nós já trabalhamos nas aulas anteriores. E por último, retornar minha força. Agora eu vou criar o objeto Jedi. Vou instanciá-lo a partir de uma variável chamada varj, que será igual a new personagem do tipo Jedi, com o nome Obi-Wan Kenobi, e vou chamar aqui a função definir força para instanciar o atributo força. E vou repetir o mesmo procedimento para construir o objeto Sif. New personagem, Sif, Darth Sidious e definir força. Agora eu vou construir uma função para exibir esses personagens lá no HTML. Então eu vou pegar os elementos através do seu ID e vou passar os valores acessando os atributos do objeto. Vou repetir o mesmo processo para o Sif. Vou pegar o span através do seu ID e vou atribuir o valor ao span usando o inner.html através dos atributos do objeto Sif. Agora eu vou testar para ver se deu tudo certo. Vou salvar o documento e vou abrir ele lá na pasta do arquivo. E aí está o resultado. Vou clicar aqui em exibir, atualizar para ver outros resultados. E como vocês podem ver, deu tudo certo. E assim eu vou encerrando essa terceira videoaula. Lembre-se que é muito importante que você realize as atividades que estão propostas lá no fórum do seu AVA. Bem como é muito importante que você acesse os conteúdos que estão nos destaques e no material complementar da disciplina. Eu desejo a você um ótimo estudo e até a próxima videoaula.